Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. Qual a principal lição do livro? Deus quer sempre nossa fidelidade total. Quem era Mateus? Mateus, um judeu, era cobrador de impostos a serviço de Roma e, portanto, desprezado por seus companheiros judeus. Muitos cobradores de impostos praticavam extorsão e recebiam suborno. Certo dia em Cafarnaum, o Senhor simplesmente chamou Mateus para segui-lo e ele obedeceu. Mateus capítulo 9, versículo 9. Uma das primeiras coisas que fez foi convidar seus colegas de trabalho para uma festa, a fim de ouvirem Jesus. Ele também é chamado Levi, sendo um dos 12 discípulos de Cristo. Nada sabemos com certeza a respeito de suas atividades depois da ressurreição de Cristo. Quando o Evangelho foi escrito? Em 24, versículo 2, o Senhor indicou que a destruição de Jerusalém se achava ainda no futuro. Desde que isso ocorreu, no ano 70 a.C., o Evangelho deve ter sido escrito antes dessa data. Alguns pensam que foi o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito, a cerca do ano 50, enquanto outros julgam que Marcos foi o primeiro e Mateus data dos anos 60. Qual o ponto de vista distinto deste evangelho? Mateus escreveu ao povo judeu para ajudar a responder às suas perguntas sobre as reivindicações de Jesus de Nazaré, afirmando ser o Messias prometido. Muitas passagens no Antigo Testamento predisseram coisas específicas sobre o Messias. Mateus salienta como Jesus de Nazaré cumpriu essas coisas. Portanto, Jesus é o Messias prometido. Mateus mostra repetidamente que Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Por que o reino não veio? Esta é uma das perguntas respondidas por Mateus. Se Jesus é o Messias prometido, por que ele não estabeleceu o reino sobre o qual o Messias reinaria, segundo a profecia do Antigo Testamento? Jesus pregou sobre o reino, mas à medida que cresceu a oposição dos judeus ao seu ministério, ele começou a introduzir um aspecto do plano de Deus ainda desconhecido, a saber, a igreja. Mateus é o único evangelho que usa a palavra igreja. Note também que no capítulo 21, versículo 43, onde ele diz claramente que a nação judaica seria rejeitada por tê-lo rejeitado. Qual o conteúdo do Evangelho de Mateus? No capítulo 7, sugeri que uma das maneiras proveitosas de aprender a Bíblia seria estudar o assunto em vários capítulos de um livro. Mateus lhe dá uma boa oportunidade de fazer isto, embora não seja necessário aprender algo em cada capítulo. Mas entre as muitas coisas importantes em Mateus, quero sugerir as seguintes, que você talvez queira ficar conhecendo. 1. O nascimento virginal de Cristo. 2. A visita dos magos. 3. O batismo de Cristo. 4. A tentação de Cristo. 5 ao 7. O sermão sobre o discipulado. 13. Parábolas sobre a era presente.
16. Edificarei a minha igreja. 17. A transfiguração de Cristo. 21. Domingo de Ramos, do 24 ao 25. Profecias sobre eventos relativos à segunda vinda. 27. A crucificação. 28. A ressurreição e a grande comissão. E você, gostou de ler a resenha sobre o livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento? Então se inscreve no canal, deixa seu joinha e comente aqui embaixo a sua opinião. Ative o sininho de notificações para receber uma notificação do YouTube quando eu postar o próximo livro do Novo Testamento, Marcos. Um beijo para você, riqueza, e até o próximo vídeo.